Porque quando você pensa, você estabelece correntes mentais, ondas mentais. Você emite ondas e recebe ondas similares, de acordo com aquela faixa vibracional. Por isso a necessidade de nós mudarmos o nosso pensamento. Inclusive, até estabelecendo a saúde do nosso corpo. Porque o nosso pensamento tem muito a ver com a saúde do nosso corpo. Por isso que diz os orientais, mente sã, corpo são. Porque a maioria dos nossos problemas são oriundos dos nossos pensamentos, dos nossos defeitos que são alimentados por nós mesmos. Inclusive com a alteração dos próprios genes. A maioria dos genes são alterados pelo nosso pensamento. E pela alimentação. Principalmente pelas emoções e os pensamentos. Então é preciso que a gente tome conta dessa questão. Tudo começa no pensamento. Não é verdade? Tudo. Inclusive tem até um intervalo entre o pensar e o fazer. Por isso que nós somos responsabilizados pelo que fazemos. Então tudo está no pensamento. A higienização do pensamento ela é necessária para que nós estabelecermos, através da prece, através da meditação, a sintonia com o mundo maior, com a espiritualidade maior. O pensamento cria em torno de nós forças sutis, criando centros magnéticos, ondas vibratórias, as quais emitimos a nossa situação. A nossa áurea, ela registra as nossas formas de pensamento. E como nós estamos vibrando. E aí nós atraímos os espíritos de acordo com a nossa condição espiritual. Por isso que nós temos responsabilidade nesse processo. Você só estabelece um processo obsessivo a partir do que você pensa. E aí é preciso mudar os nossos clichês mentais. Pensamentos elevados, são aqueles que estão voltados para a compaixão, para a caridade, para a solidariedade, para a humildade, a mansuetude, a tolerância, que nós somos convidados pela doutrina de Jesus a vivenciá-las. Nós temos dificuldades, porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos muito mais no processo de início da evolução do que do término. Nós saímos de um planeta primitivo e estamos no planeta de expiação e prova. Nós não vamos sair daqui essas maravilhas todas, não. Mas o esforço que nós empreendermos para melhorarmos já faz a diferença. Joana de Ângeles disse que a única diferença que nós temos da maioria dos que estão aí sem uma orientação espiritual é que nós estamos tentando controlar os nossos defeitos e nossas más inclinações. E Kardec, sabendo disso, ele disse: espíritas, cuidem reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele empreende para tomar suas más inclinações. Porque ele sabe que nós somos imperfeitos. A única diferença nossa de quem está aí fora é que nós já estamos preocupados, já estamos analisando o que pensamos e como devemos agir. Só isso. Mas temos os mesmos defeitos. Aquele que disser que já não tem defeitos, então ele está em processo obsessivo sério. Precisa de tratamento. Porque não existe nesse planeta só os missionários. Só aqueles que vieram de outros planetas para nos instruírem, para nos ajudarem nesse processo de crescimento. Mas a maioria da população está na mesma faixa. Então, precisamos buscar pensamentos de alta frequência, a partir da adoção desse comportamento. De buscar, e como Chico Xavier dizia, nós vamos ter uma dificuldade no começo. Ele dizia, a disciplina antecede a voluntariedade. Porque ainda nós não estamos nessa faixa de vivenciar, ainda não, naturalmente isso não. Nós precisamos, primeiramente, sermos honestos conosco mesmo. O que é que a doutrina espírita pede? Para nós nos autoconhecermos. E a partir do autoconhecimento, abraçar as nossas dificuldades, abraçar as nossas sombras, que às vezes a gente desconhece, está lá no inconsciente, e que a gente consiga, a partir do reconhecimento, ir trabalhando, sem culpa, nesse processo de mudança, nesse processo de adoção dessas
desse procedimento, tentando diminuir a raiva, a inveja, a vingança, o orgulho, o ciúme, a luxúria, a vaidade, a intolerância, a prepotência, né? Que todos nós temos. Nós ainda estamos no processo, nós estamos inacabados, nós ainda estamos no processo de evolução. E a doutrina espírita, como ela busca uma fé raciocinada, baseada na razão, ela esclarece isso muito bem. Enquanto as outras religiões, elas buscam impor uma moral dos livros, e a doutrina espírita tem que ter cuidado também com isso, né? De querer impor uma evolução a partir dos livros, no sentido de olha, é desse jeito, é isso aqui, como é que você tem que fazer, né? É diferente daquilo que internaliza, da compreensão. A doutrina espírita pede a compreensão, porque a partir da compreensão você vivencia, porque você entendeu, porque você acha que isso é certo, porque você acha que isso vai te levar a uma situação melhor, a partir da compreensão, e não da imposição, porque tudo que é imposto não surte efeito. Por isso que a humanidade está aí nessa condição, porque tem normas, está aí, N normas, mas infelizmente as normas não são suficientes para inibir a criminalidade, a corrupção, né? Infelizmente, porque é preciso você sentir, né? O conhecimento é uma coisa que vem de fora para dentro, mas a sabedoria, que é o autoconhecimento, a internalização dessas informações, ela é uma coisa que vem de dentro para fora. Independe do nível intelectual, da condição, independe de qualquer coisa. É algo que você sente e você exterioriza. E nós somos convidados a isso através da fé raciocinada que a doutrina nos proporciona. Então a gente tem que aproveitar ao máximo. Sem culpa, sem pressa, porque nós somos imortais. A morte não existe. Nem o trem passando por cima de você, Fábio, você morre. Você continua vivo. Então, quanto mais primitivo e desorganizado for o sentimento, ou a ideia que gerou o pensamento, maior será a quantidade e a toxicidade de resíduos produzidos por ele, que ficarão impregnados na sua aura. Chico Xavier, ele tinha 10 metros de áurea. A gente que está querendo melhorar, ou aqueles que já estão querendo mais ou menos, tem 50 centímetros. E a maioria da população tem 2 centímetros. 2. Então tem muito caminho ainda a ser percorrido. Mas sem culpa. Sem culpa. Porque nós somos o que somos. Nós não podemos fugir de nós mesmos. Nós temos que assumir que somos espíritos em processo de evolução. Cada um segundo as suas obras. Ninguém é igual a ninguém. Somos únicos no universo. Então cada um tem que fazer o seu processo de evolução, né? De forma persistente, mas sem culpa, de dizer, poxa, eu podia estar desse jeito, mas você só pode estar desse, porque infelizmente é a sua condição. Mas nunca deixar de lutar para se melhorar, porque esse é o nosso propósito aqui nesse planeta, sairmos daqui melhores como seres humanos, né? Sairmos daqui tentando compreender o outro, mesmo que a gente não comungue da ideia do outro, respeitar a ideia do outro, que isso é o mínimo. Mas as pessoas têm uma dificuldade tremenda. Nós temos uma dificuldade tremenda de respeitar quem pensa diferente de nós, quem age diferente de nós, e isso não é o Evangelho. Jesus foi exemplo, né, de que acolheu todos. A doutrina espírita tem que ter esse papel de acolhimento. Se ela foge a esse papel, ela não está vivendo o cristianismo proposto pelo Cristo. Não está. Todos nós somos irmãos em processo de evolução. Independente de cor, de raça, de religião, de sexo, de posição social, de orientação sexual, seja lá o que for. Somos todos irmãos em processo de evolução. Que devemos nos ajudar mutuamente nesse processo. Então, essa energia que fica ali, registrada na nossa áurea, então faz com que os espíritos nos reconheçam. Por isso
que os espíritos superiores nos convidam à boa leitura, à reflexão, à meditação, ao bom pensamento, para que nós possamos atrair os espíritos superiores. Caso contrário, nós vamos vibrar sempre nessa faixa, porque as lavas mentais e as formas de pensamentos que criamos faz com que a gente seja reconhecido. Que inclusive até os nossos obsessores de séculos atrás venham nos encontrar nessa encarnação. Por isso a necessidade da mudança comportamental, primeiro no pensamento. Então, a sintonia de vibrações que ocorre entre os indivíduos, sejam encarnados ou desencarnados, gera um mecanismo de retroalimentação. Por isso a dificuldade de nós mudarmos de padrões mentais. Porque aquele padrão estabelecido, ele é potencializado pelos espíritos encarnados e desencarnados. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de sair de um vício? E precisa muitas vezes de outro grupo que a ajude para sair. É porque existe todo ondas mentais na mesma faixa que alimenta aquele comportamento. Então a pessoa que bebe, muitas vezes precisa do AA para poder sair daquela faixa. Porque quem bebe, quem já bebeu no mundo, que está nessa faixa, alimenta o vício daquela criatura. Então no universo tudo é sintonia. A gente precisa compreender isso. É o princípio primordial. E aí, a partir disso, a gente vai melhorando, né? Isso não é fácil, mudar de clichês mentais, exatamente por causa disso. E também pelo costume, né? Porque os costumes, eles criam até caminhos neurais que estabelecem aquele comportamento. Por isso que a dificuldade é incrível, porque o que você pensa não estabelece o seu funcionamento orgânico, então você cria caminhos para se comportar daquela forma. Por isso a dificuldade de mudar. Na hora que você muda, você também cria outros caminhos que lhe dá condições de sair daquela faixa e ir para essa faixa. Então a coisa é complexa, mas ela é possível a partir da vontade, da persistência. Né? Por exemplo, você quer deixar Por que as pessoas que se alimentam, né, tem problemas com a alimentação, tem tanta dificuldade de fazer uma dieta? Porque ela precisa mudar, né, exatamente esses caminhos neurais que mostrem que a alimentação saudável vai lhe dar uma condição melhor de vida. E aí vai chegar num estágio que aquilo que ela comia antes, o hambúrguer, o chocolate, por ela ter adotado aquele padrão de pensamento e de comportamento, ela vai se sentir mal. Aquele que está na academia, que já está comendo uma comida saudável. Pode observar. Algumas pessoas já relatam. Então, exatamente essa condição desse pensamento, ele estabelece ligações com essas entidades, que muitas vezes nos colocam susceptíveis ao vampirismo, que é esses espíritos utilizados de nossa energia, né, para alimentar os seus vícios do outro lado da vida. E nós sermos sugados energeticamente. Aí vem as doenças, né, vem os problemas obsessivos, vem a fascinação, vem o desânimo. Então é preciso ter cuidado, no sentido, orai e vigiai. Vigiai o que tu está pensando, não é a vida do outro não, porque tem gente que pensa que é a vida do outro, né? Mas é exatamente o que você está pensando que estabelece essa ligação com o mundo espiritual. Então, o que seria o vampirismo? O espírito desenfaixado das vestes físicas lança habitualmente para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos, quer dizer, para o nosso organismo, para o perispírito e depois para o nosso corpo, né, as emanações do seu corpo espiritual. E aí a gente precisa ter cuidado, né, com o que a gente está pensando, exatamente porque, como foi dito anteriormente, há um feedback, há uma realimentação daquele comportamento. E aí a gente precisa mudar.
A gente precisa querer mudar interiormente para que isso não aconteça mais. Então, o que é um grupo mediúnico? Nós vimos a questão da sintonia, a questão do pensamento, porque você, para fazer parte de um grupo mediúnico, você tem que ter essas preocupações. Tem que exatamente vivenciar essa proposta de mudar os clichês mentais, fazer uma higienização mental, através da oração, da meditação, da boa leitura, para que você possa, né, ficar apto a trabalhar em nome do Cristo. Porque muitas pessoas têm mediunidade, e as pessoas confundem mediunidade com ser espírita. Ser espírita é uma coisa, ser médium é outra. Médium independe de ser espírita ou não. É uma capacidade orgânica que muitas pessoas têm de estabelecer a comunicabilidade com o mundo espiritual. Ser espírita é aquele que estuda. E que é aquele que, a partir do que foi codificado por Allan Kardec, que veio dos espíritos, nos orientando, a gente passa a levar em consideração. Então, o grupo mediúnico seria esse, que está levando em consideração esses princípios, essas orientações, para ser um instrumento da espiritualidade maior, para ajudar os espíritos que estão numa condição de sofrimento, de incompreensão da sua condição do outro lado da vida. Então, entendemos por grupo mediúnico a associação de pessoas que têm conhecimento da doutrina espírita e que pretende dedicar-se ao estudo do fenômeno mediúnico e, simultaneamente, a praticar essa excelente lição do próprio Espiritismo, que é a caridade. Isso está lá em Diretrizes da Segurança. E aí, para isso, o médium precisa ter boa vontade, a primeira coisa, conhecimento e discernimento a partir das obras kardecianas e também das complementares, disponibilidade, que é pontualidade, assiduidade, humildade, não ter personalismo. Você, às vezes, tem uma mediunidade ostensiva e você se orgulha por isso. Tudo que a gente alimenta de orgulho, de vaidade, desses sentimentos de egoísmo, de prepotência, de se achar melhor do que o outro, compromete a comunicação mediúnica. Porque nós temos que buscar a humildade. O trabalho, nós somos apenas intermediários. Os espíritos superiores precisam dos nossos fluidos para estabelecer a comunicação, mas o trabalho é do mundo espiritual. Então, nós precisamos ter humildade. E caridade, não a caridade no seu mais amplo aspecto, de ver aquele que está lá naquela condição, um irmão nosso, e que assim como ele, nós, em outras encarnações, estivemos na mesma condição, ou nessa mesmo, se nós não vigiarmos e orarmos, se nós não estabelecermos uma conexão com a espiritualidade maior, também poderemos, no mundo espiritual, precisar dessa caridade dos médiuns, Então, a gente precisa ter humildade, caridade, e essas são as qualidades de quem forma um grupo mediúnico, Tem que ser harmônico, tem que se... a gente ensina aqui a amarmos uns aos outros. Então, temos que tentar amar, primeiramente, quem faz parte desse grupo, dos grupos das nossas casas. Se nós não conseguimos, como é que nós vamos sair daqui? Então, eu sei que é difícil, cada cabeça é um mundo, conviver com os seres humanos é muito complicado, mas essa é a lei. É a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E para ter a mediunidade com Jesus, nós temos que exercitar o amor. O amor. A gente ainda não sente isso em profundidade, ainda não entende muito não, mas pelo menos tentar ser tolerante, tentar entender o outro, tentar não julgar o outro, isso já são resquícios da busca de amar. Isso já são meios da gente estar querendo realmente nos tornarmos melhores. Então, a reunião mediúnica séria é exatamente com essas pessoas, com esse grupo, e é uma reunião que tem objetivos úteis,
que é exatamente o esclarecimento, ajudar esses espíritos que estão do outro lado, nos orientar a partir daquelas informações que a gente está recebendo ali, porque a mesa mediúnica, ela serve principalmente para nós. Por quê? Porque eles mostram como estão do outro lado da vida, e o que provocou eles estarem naquela condição de sofrimento. Nos mostrando que se nós nos portarmos da mesma forma, teremos o mesmo fim. Vê que a misericórdia de Deus é tão grande que a caridade não só é com os espíritos que estão do outro lado, não, é conosco. Porque a maioria dos médios são espíritos falidos, como disse bem o Guilherme, né? São espíritos falidos, não são coisinha boa, não. Nós já viemos com essa proposta de trabalhar para ver se melhora, para ver se preocupa com o outro e que se domina, porque como a mediunidade, ela estabelece conexão com o mundo espiritual, se a gente não se vigiar, a gente está constantemente perturbado, porque se a gente começar a fazer as coisas fora da proposta de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tentando querer se melhorar como ser humano, a gente vai estabelecer conexão com quem? Com os espíritos inferiores. E estabelecer essa comunicação com eles vai nos gerar dor e sofrimento. Então, o médium que insiste em não entender o que se passa com ele e fazer essa reforma, essa busca de se melhorar, ele vai ser um constante perturbado. E quem quer ser perturbado? Nós já somos por vida, mas potencializar isso, sem a preocupação de se melhorar. Então, por isso que é a proposta da doutrina. A doutrina, ela pede que a gente leve em consideração essas orientações para melhorar a nossa vida. Nossa convivência com os nossos familiares, com os nossos amigos, no ambiente de trabalho. De entendermos a nós mesmos, ter uma relação também boa conosco. Ela estabelece isso, é a fé raciocinada. Não é aquela fé, olha, você tem que acreditar nisso, porque você sente. Você sente o que ela proporciona de bom para você. Agora, é claro que isso requer um tempo, isso requer perseverança, isso requer entendimento, sabedoria, porque o conhecimento vem, mas você precisa sentir para que você possa viver, né? Muitas pessoas, elas vivem até um certo ponto, mas quando elas não internalizam aquela ideia, é por pouco tempo, porque a máscara vem à tona. É preciso ter perseverança, determinação, porque não é fácil, não, né? Porque você está indo principalmente de encontro a você mesmo, daquilo que você vivia, daquilo que você achava que era certo, daquilo que você está constantemente trabalhando essas questões dentro de você, para que você se torne melhor e também tenha condição de compreender o outro. Porque na hora que a gente se compreende, a gente sabe a dificuldade de viver o Evangelho, porque viver o Evangelho, olha, como seria fácil, o Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é maravilhoso? E por que a gente não consegue viver isso? Se todo mundo vivesse isso, não haveria injustiça, né? Não haveria ninguém querendo se dar melhor do que o outro, prejudicar o outro. Não é verdade? Qual é a dificuldade? Eu sempre digo que a maior prova da reencarnação somos a gente mesmo. Somos nós, seres humanos. Porque a maioria, tem princípios, orientações, e muitas vezes não consegue viver de acordo com as orientações. Não é? Por quê? Porque aquele homem velho ainda, né, insistindo em continuar, mas o importante é que a gente estabeleça uma diretriz para essa mudança, né? Que a gente tenha essa consciência dessa mudança, que vale a pena, né? Porque nós iremos retornar para a nossa pátria de origem, né? E a mala que nós iremos levar é exatamente essas experiências, né? Quando você chegar lá do outro lado da vida, não vão perguntar qual foi o carro que você teve, qual foi os imóveis que você acumulou, quanto você tem no banco, qual a sua influência, mas vai perguntar o que você fez, né? Você aproveitou a oportunidade para se tornar melhor como ser humano? É essa mala que a gente vai levar para o outro lado. E espero que seja essa mala, né? Porque essa mala é boa. A gente vai para um hotel bom. Mas se for
Então é preciso pensar nessas questões. A doutrina espírita faz a gente pensar nessas questões. E aí, o grupo mediúnico, ele tem sempre que se avaliar, não é? E reflexionar, ter aquela união, ter aquele companheirismo entre o grupo, né? E fazer as correções necessárias para sempre ter êxito nas reuniões, né? E o que seriam os benefícios? Os benefícios seriam o intercâmbio, né? A oportunidade de aprendizado junto dos desencarnados, como eu falei, você saber como ele se encontra do outro lado, né? Que você agindo daquela forma, você vai ter as mesmas consequências, né? Ouvindo as lições vivas dos seus depoimentos realísticos sobre as dificuldades encontradas na pátria espiritual, por haverem desconsiderado os patrimônios que a vida lhe ofereceu. Isso é um grande aprendizado, a mesa mediúnica proporciona isso. Também para os desencarnados, sofredores ou perturbados, né, que se encontram lá do outro lado, o socorro, o esclarecimento, o tratamento e preparação com vistas a um novo retorno pelo processo reencarnatório. E o outro seria a questão da obsessão, que quantas pessoas estão aí tomando remédios psicotrópicos, internadas em manicômios, né? E o problema é espiritual. Também é outra coisa importante, é outra qualidade da doutrina, proporcionar às pessoas, porque não deixa de não ser um problema de ordem, você se acha naquela condição de perturbação e você se acha com problemas mentais, não é? E aí a doutrina vem com a proposta do tratamento espiritual para você se redimir com aqueles espíritos que estão te obsediando e sair daquela condição melhor. É a caridade na sua ampla, né, vivência, ajudar os desencarnados e os desencarnados. Então, no tratamento das doenças mentais, nos casos de perseguições doentas de desencarnados, odientas de desencarnados sobre encarnados, as reuniões mediúnicas espíritas assumem uma posição de vanguarda para a cura definitiva dessa enfermidade social, epidêmica, denominada por Kardec como obsessão. Também o auxílio fraternal e solidário dado pelos espíritos superiores, que através da psicografia traz as orientações para nós. Tá os livros aí, escritos, nos ajudando a nos encontrar, a saber quem realmente somos, para onde iremos, o que temos que fazer para nos tornarmos melhores. Então, a mediunidade tem todo esse papel de nos ajudar mutuamente, encarnados e desencarnados. E aí, eu queria terminar com um poema, né, sobre a mediunidade, que fala assim: segue adiante, companheiro, não retroceda jamais, haja o que houver, continua fiel aos teus ideais, não deis ouvidos a quem te menospreze o labor, criticando o teu esforço de servir seja quem for, segue, cumprindo o dever de consciência tranquila, indiferente aos ataques de quem com trevas perfila. Se com Jesus sobre a terra todos têm o seu calvário, não poderia ser outro o teu próprio itinerário. Tivestes asas de anjo nas mais altas pairarias, além das trincas humanas que de todo olvidarias. Entretanto, estás no mundo, e ao que eu sei, ainda encarnado, pelas lutas do presente, redimindo o teu passado. Pior é quem se chafurda, denegrindo a vida alheia, jogando lama nos outros, do charco em si, que se lameia. Igual a quem abre a boca, na palavra desvairada, como se a boca lhe fosse uma fossa escancarada. Esse poema foi retirado do livro A Flor da Mediunidade, ditado pelo espírito Euclides Formiga. Então, meus amigos, vale a pena continuarmos nessa luta, nessa busca desse burilamento espiritual, porque essa é a proposta, nós adquirirmos a perfeição relativa, né? Entendermos a proposta do Cristo, a proposta de Deus, que é nos amarmos, nos respeitarmos, nos vermos como irmãos. Essa é a proposta. E para a gente sair melhor daqui, para habitar planetas melhores, porque a cada planeta a gente vai evoluindo. Nesse planeta nós não vamos conseguir grande coisa não.
pela condição mesmo espiritual em que nos encontramos. Mas o esforço em melhorar, já vai estabelecer uma melhora nesse processo. E os esforços que cada um empreende é que faz a diferença. Por isso que Jesus dizia, cada um segundo as suas obras. Então, nós queríamos parabenizar a casa pelo teu 38º aniversário, dizendo que o mais importante do que o tempo vivido, é exatamente a trajetória regada pelo amor, e pela dedicação que essa casa tem em prol dos desencarnados e encarnados e na busca de orientá-los para uma vida melhor, e buscando a proteção dos bons espíritos. Muito obrigado e que Deus nos abençoe sempre.